ternura. Auxílio profissional, terapia, entre parênteses, que eu acho que é fundamental. Trocas, vínculos, acho que foi tudo, né? Aceitação. Tem aceitação. Que aceitação fundamental. Faltou aqui. Sensibilização, escola e família. Esclarecimento. Na escola, a gente pendura na parede mesmo, cola na parede, assim, né? Em volta, né? Os quadros que vão surgindo. Vejam quantas palavras interessantes. Olha onde a gente vai só trabalhando o conceito de adoção. Não precisa fazer mais nada, só trabalhar o conceito de adoção na escola, você faz o todo, né? Então, veja quantas coisas interessantes que surgiram aqui, né? Deixa eu pegar algumas, né? Por exemplo, paciência e luta. Por que paciência e luta? Porque o processo, pelo menos lá em Maceió, é muito demorado. E as mães ficam assim, muito tristes, choram, procuram psicólogos, acham que não vão ficar com a criança. E aquilo assim, eu vejo o sofrimento de uma mãe para quando vai adotar. Aí diz assim, mas você não tem, você para ter um filho passa 9 meses. Sim, você passa 9 meses, mas passa sonhando, já sabe que o filho é seu. E ali ela ainda está achando, será que o juiz vai me dar? Será que ela vai ser minha? Quer dizer, isso para ela, pensa à noite, como eu tive um casal, que eles eram do Rio, são do Rio, e foi adotar uma criança. E ele veio, ela ficou, ela foi para Maceió, ela ficou, e ela não tinha ninguém lá. Passava as tardes na casa de adoção, o dia todo. Quando saía, ficava chorando porque deixava a menina. E ainda ouvia as pessoas dizer, minha filha, se eu fosse você, eu esquecia. Mas, olha, esse juiz não vai lhe dar. Veja, que nós todos estamos muito contaminados pelo viés adoção juridicamente falando, né? Tudo que ela disse é muito pertinente. Mas veja, deixe-me discordar. Eu sou mãe biológica e adotiva, isso é só um dado, né? Porque eu sou mãe adotiva de todos os meus filhos, tá? Também os biológicos. Então, quando você engravida, você talvez vai ser mãe. Nada disso é certeza, né? Talvez em 9 meses seu filho chegue. Né, a engravidar biologicamente é a mesma coisa que você preparar-se para um processo de adoção. É também uma gestação. Enquanto na gestação, tudo é talvez. Né? Eu lembro quando eu engravidei a primeira vez, o meu obstetra me disse uma coisa que eu fiquei extremamente preocupada. Na época eu era bem novinha, engravidei com 23 anos, ele disse... Eu estava grávida há 2 meses. Ele disse assim, Dona Suzana, talvez a senhora se torne mãe daqui a 7 meses. Por que talvez? Né? Mas ele foi sábio. Ele disse, não necessariamente esse filho vai nascer. E eu achei aquilo cruel. Mas não é verdade? Né? Não é verdade. Então, ele estava apenas me preparando. Ele disse, muita coisa pode acontecer. Você está apenas com 6 semanas de gravidez. Pode acontecer isso, mais aquilo, mais aquele outro. E eu saí de lá frustradíssima, né? Porque eu nunca tinha pensado em todas essas possibilidades que acontecem também. Né? Então, paciência e luta, sim, são necessários, né? Em toda vez que nós exercitarmos a adoção. A adoção ela é, sobretudo, paciência. Né? Paciência com nossos filhos, paciência com nossos semelhantes. Né? Deixa eu escolher outra palavra aqui para ver se elas sabem por que elas colocaram. Estou aqui testando um pouquinho. Né?
Escolhas, a gente sabe, né, que a escolha... na verdade, quando a gente escolhe a adoção, o que a gente está escolhendo? A gente não está escolhendo o filho, né? A gente só está escolhendo a forma como esse filho vem, né? Não é uma questão de escolher filho, né? Auxílio profissional. Por que auxílio profissional? Eu coloquei, ainda não, né? Sou mãe por adoção, mas eu coloquei porque eu imagino assim que pelas vivências que eu já tive, né, que eu tenho com pessoas que são mães por adoção e os grupos que eu frequento, e o curso que eu estou fazendo, porque uma coisa é você estar antes, né, uma coisa é estar depois, né, vivendo mesmo. Mas eu vejo assim que tem toda a questão, se for uma adoção tardia, muito mais eu acho que vai se fazer fundamental pela questão da história que a criança traz, dependendo de como que vem, se já vem direto, né, a história dela, se foi de abandono, se foi de violência, como foi esse abandono, esse vínculo que era no abrigo, porque tem que ter esse cuidado, né, que ela está toda acostumada lá no abrigo, tem os amigos dela lá, tem aquela ligação com a tia, com a mãe social, e vai ter esse mundo novo que, por mais que ela queira, a gente sabe que tem aquele medo também, ela quer muito aquela família, mas ela ainda está ali sem saber como que vai ser, então pode ter um início de rejeição aparente. Então, eu acho que tem que ter esse auxílio com um profissional, com um psicólogo, para auxiliar. Fulaninha para vocês verem e não volta mais. Mas é um medo. Eu sinto que é um medo de passar na cabeça da criança, ela mesma segurando. Pronto. Eu aqui não vou fazer propaganda em contrário, eu sou psicóloga, né? Luiz também, né? Então, o nosso consultório está cheio de pessoas que vêm procurar auxílio, né? Evidentemente, de vez em quando, né, é necessário auxílio profissional. Mas o que a gente percebe, certo? De vez em quando. A gente não pode patologizar a adoção. A adoção não é doença, não, né? Só um pouquinho. A adoção é uma forma da criança vir, né? Lembra que a gente falou muito na primeira mesa de manhã a necessidade do preparo dos pais. O que a gente percebe, né? E eu estou falando aqui baseada em muitas experiências práticas no nosso grupo de apoio à adoção com pessoas que adotaram crianças de 7, 8, né? Crianças que vêm com uma história, né? O que a gente percebe? O que a gente tem que ter claro, né? E agora eu já não estou mais falando com professores de escola, esse é assunto de grupos. Normalmente, esse tipo de coisa não sai da escola, né? A gente vai para outros cantos, né? Mas, veja, a criança se organiza a partir da relação com seus pais, ponto. Isto é inquestionável. Se eu, mãe, Luiz, pai, está adequadamente preparado para receber aquela criança dentro da demanda que ela tiver, tudo tudo faz parte do processo, né? Então, a chave da questão é o preparo meu enquanto pai ou mãe. É onde eu insistia naquela mesa lá, a necessidade, que eu acho que... Eu falei para o juiz lá em Recife, tem alguém de Recife aqui, ninguém vai me entregar para o juiz, porque senão vou estragar minha relação lá. Eu insistia para ele num evento que... Isso foi semana passada, que, no meu entendimento, eu achava que a frequência nos grupos de apoio à adoção tinha que ser uma obrigatoriedade. Não é perguntar, você quer ir no grupo? Não, tem que ir ao grupo. Porque, veja, é na convivência com o grupo que eles vão se preparar melhor. Não é na teoria de um curso, né? Então, na vivência do grupo, eles começam a ver muitas coisas que vão ser úteis depois no processo educativo da criança, né? Quem vai antes da adoção para o grupo permanece. Então, seguidamente, eu escuto assim, poxa, se eu soubesse que era assim, já tinha vindo antes. Né? Lá em Recife, eles botam um folder lá do GEAD, de vez em quando convidam a gente para falar, mas não fica isso. Então, às vezes, os pretendentes estão meio assustados, poxa, eu vou ir num grupo, como é que será que é um grupo, não sabem bem o que é, ficam com medo e não vão. Né? Então, a gente não pode dizer,
Não, você vai adotar, leva para o psicólogo. Não é assim. Tem muitas coisas, a maioria das questões é na família mesmo. A gente tem que entender a adoção de uma criança maior como ela faz uma travessia. Eu costumo dizer que é como se fosse uma ponte, né? O começo da ponte é a família biológica, né? Então, quando ela atravessa aquela ponte, é a adoção. O outro lado, né, é a família adotiva. Então, ela tem que, digamos, desaprender comportamentos, ela tem que desaprender uma cultura familiar, que era da família biológica, e aprender comportamentos novos, uma cultura nova, né? Então, isto é a ponte, essa transição de uma história para outra, de uma cultura para outra, não é de uma hora para outra, não é imediato, né? Aí entra o nosso preparo, a nossa tranquilidade, a nossa serenidade, a nossa maturidade, a nossa flexibilidade, a nossa atitude adotiva em relação àquela criança. A gente tem que vê-la como um ser, né, singular, né, dentro de uma história, e ajudá-la, né. Outra coisa importante, se a criança se percebe acolhida, como vocês colocaram aqui, né, cuidada, sei lá, que ela veio e trouxe alegria, né, ela vai também se sentir assim. É muito fácil, quer dizer, nem tão fácil, né? É trabalhoso, mas é muito mais fácil do que se você já ficar com aquele medo, né? Então, alguns pais ficam com medo, não, porque eu acho que não sei o quê. Então, o teu medo passa para ela, né? Muitas coisas nós passamos pelo não dito, não precisa dizer, ela percebe. Ela percebe quando ela não está atendendo à expectativa daqueles pais, né? Então, eu sempre acho muito perigoso, não pode convencer ninguém a adotar uma criança fora do perfil que a pessoa queria, ela tem que mesmo se preparar para isso, né? Isso vem de dentro, né? Então, os grupos de apoio à adoção não podem fazer campanha para adoção, eu acho isso muito errado, não pode. Não, adote uma boleia, adote um cachorrinho, não é assim, é diferente. Não que eu não quer dizer que eu não gosto de animais. A minha casa tem 8 gatos. Quem está no meu Facebook sabe, né? Tem 8 lá. A gente adora animais. Mas é diferente. A 9, desculpe, ele é o 9º, tá certo? Ele diz que é o 9º gato. Tá certo? É importante essa campanha de conscientização para ver se as pessoas enxerguem mais, né? Não, a campanha, que campanha a gente pode fazer? A gente pode... Quando a gente vai trabalhar com a escola, também é uma oportunidade de a gente falar essas coisas, e inevitavelmente a gente vai falar, né? A campanha que a gente pode fazer é de esclarecimento, né? É mostrar, é dar o nosso exemplo, é as caminhadas da adoção que a gente faz, é aproveitar os programas que a gente morre dando entrevista e falando dessas coisas. É dessa forma. Agora, não, adote, isso não pode, né? Visibilizar, excelente. Ali tem casais que fizeram adoções, né, grupos de irmãos e adoções perdidas. E aí vendo, participando, conhecendo a história do outro, ele pode se reavaliar, né? Exatamente. Mas é vendo, é participando, não é sensibilizando, os abrigos estão cheios e a gente tem que tirar de... A gente corre no risco da adoção por caridade, né? Que é uma coisa muito perigosa. Não pode não, né? Deixa ela lá, tá primeiro, lá o candidato, ela já cansou. É o seguinte, como eu sou mãe, né, por adoção, eu também sou professora, mas para adultos. Tem uma professora aqui, maravilha. Para adultos, né, mas é de alemão, é outro esquema. Mas às vezes eu me sinto numa corda bamba, né, eu falo assim, eu visto a camisa mesmo e parto pelo pau com a escola, ou eu fico na minha para não, entre aspas, expor as minhas filhas. Então, assim, lição de casa, elas têm 4 anos, 5 anos, né? E o animal ao seu filhote, né? E aí a minha filha ligou o gato com gato, cachorro com cachorro, pato com pato. Eu falei, ué, mas às vezes o pato cuida do cisne, e eu falei, liga esse também, né? E aí a lição de casa voltou certo. A professora não escreveu errado, mas ela já sabia que minhas filhas eram filhas para adoção. Eu não sei em que medida a professora aproveitou esse exemplo na classe para falar isso. Só de não vir o errado eu fiquei um pouco aliviada, mas às vezes eu queria mais. Tem um clube de leitura e cada criança pode levar livros.
Ela está querendo levar? Deixe levar. Ou é você que não quer se expor? Ótima pergunta. Tá certo? Não está respondendo, E são não. Tá duas, certo? Só para né? refletir. E são duas, elas são gêmeas na mesma classe. Então, uma quer levar, a outra quer segurar a onda. Então, eu fico um pouco na mesma coisa. Até que ponto... Você, né? Elas não. Veja, muitas vezes tem questões que batem na gente, né? Então, não na criança. A questão dos animais. Né? Eu acho que é onde entra o projeto Adoção na Escola, né? São formas da professora trabalhar. Se elas não têm uma vivência ou um conhecimento do que é adoção, o que a gente está fazendo aqui, ela vai deixar passar em branco. Agora, a professora que passou por uma sensibilização para o projeto Adoção na Escola, ela vai fazer. Muitas vezes, o gato também pode adotar o cachorrinho, e a gente tem inúmeros exemplos, né, de filminhos que dá para mostrar, né, para ensinar a adoção para a criança, né? Então, é isto que a gente mostra para a escola, né, que ela pode se aproveitar desses exemplos para trabalhar a adoção. Né? Claro, deve, porque, veja, é você que vai ser o ponto de mutação. Oi? Com certeza. Né? Então, a gente não pode ter medo disso, a gente não vai fazer isso agressivamente, impondo. Né? Você vai expor, né? Você vai dizer, você pode levar exemplos, material. Eu não conheço nenhuma escola que recusa. Se você chega, conversa. Né? Tem algumas mães que são agressivas. Né? Por exemplo, aquela história do Dia das Mães. Né? Então, a gente não pode se sentir agressiva, né? Agredida se a professora pede uma foto da criança na barriga. Né? Veja, aquela professora não sabe, não passou pela cabeça dela a possibilidade da adoção. A gente vai aproveitar essa oportunidade para pedagogicamente mostrar para ela que ela não devia ter pedido isso. Mande uma foto de você com a criança no estágio mais remoto, né? Se foi bebê ou se... Oi? Ou se é da mãe, né? Digamos que ela foi adotada aos 4 anos, você leva a foto de você com ela aos 4 e já aproveita. Oi? Quando ela nasceu para a família, exatamente. Não, ela vai aceitar e você manda um bilhete. Olha, fulaninha nasceu na nossa família aos 4 anos de idade. Né? E ela vai aproveitar isso, né, para trabalhar com as crianças a adoção. Né? Então, essas... Suzana, aqui dos pais, árvore genealógica, né? Nossa senhora, vai atrás de bisavô, fotografia não sei de quê. E a professora tem que entender, graças a Deus, nós antecipamos isso. Eu sou professor, então, e minha esposa também, então já fui um facilitador. Apesar que eles estão na mesma escola onde eu trabalho. Então, mas facilita, é que antecipa. Antecipa e foi tranquilo. Foi minha avó alemão. Um loirão, e os filhos estão lá para descendente. O professor falou, peraí, um alemãozão desse aqui. Então bem, antecipamos, né? Todos nós somos agentes dessa transformação, todos. Mais uma pergunta, tem que continuar ali. Eu estava falando sobre escola. Minha filha está em escola nova esse ano, primeiro ano, e devido às apostilas que tem de lição de casa, que ela está aprendendo, antes mesmo eu fui conversar na escola. Né? Então, ultimamente, vem muito assim, pegue a sua certidão de nascimento, mande uma foto sua bebê. Nós não temos, ela chegou com quase 4 anos. Então, o que eu faço? Eu mudo a apostila. Mudo assim, eu formulo a pergunta de uma maneira diferente. E nós respondemos e mando um bilhete. E vou na escola conversar a respeito, a professora ficou assim encantada com a gente primeiro, né? Tá vendo? Se a gente faz isso pedagogicamente, é ótimo, elas gostam. Minha filha, mais um pouco dando palestra na escola sobre a adoção. Então eu falei, não, ela quer falar, deixa ela falar. Só que vocês, eu quero que tenham cuidado de colocar como está sendo colocada a adoção. Então, na sala dela, a professora pegou isso e está tratando de uma maneira legal, né? E ela fala, ela leva, fale de você, eu tive esses dias, né? Conte como seu pai e sua mãe se conheceram. Eu também sou sozinha, adotei sozinha.